Olá aos amigos da casa do tio Armindo. É um prazer estar de volta. É sempre bom estar a serviço, né? E hoje nós vamos falar das aflições atuais, né? Momento tão delicado e presente que estamos vivendo, né? Que as aflições sempre existiram, né? Mas ultimamente elas estão mais afloradas. E nesse momento, para falar das aflições atuais, antes, quero agradecer a Celso pelo convite para retornar a esta casa, né, que tem me acolhido com muito carinho, não é? Celso sempre fala comigo. Então, agradecer a vocês todos pela paciência em me escutar, né? E agradecer à espiritualidade amiga pela oportunidade de estarmos nesse momento como representante da palavra. E é nessa condição de aprendiz, né, de voluntário, né, de instrumento, que vamos rogar a esta Mãe de infinita bondade que derrame sobre nós o seu manto sagrado, nos amparando e nos dando todo o amparo para o trabalho que iremos discorrer neste momento, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, ó Mãe querida, agora e por toda a eternidade, que assim seja. Falar das causas das aflições atuais, tema que está no capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas fiquei a pensar, porque já estamos vivendo um período tão aflitivo, e como abordar um tema onde nós iremos refletir mais uma vez sobre os nossos sofrimentos, né, sobre as nossas dores. E pensei, como iremos começar esta conversa, este monólogo, na verdade. E eu me lembrei da passagem de Bartimeu, né? Eu disse, vamos começar por Bartimeu, eu acho que vai ajudar, né? Vamos ver se vai fazer sentido, né? Para a gente falar das aflições e começar por Bartimeu. Conta no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, conta esta passagem, que Jesus estava saindo, né? Saindo de Jericó. E durante a passagem dele pelo caminho, se encontrava à beira do caminho, encontrava-se Bartimeu, né? Bartimeu não era o nome dele. Era, naquela época, todo mundo tinha o bar, que era filho de, né? E o nome dele era Timeu, filho de Timeu. Então, Bartimeu estava à beira do caminho quando Jesus passou. Bartimeu era cego de nascença. E Bartimeu, ouvindo, escutando Jesus passar, ele começou a gritar, né? Começou a gritar por Jesus, para que Jesus o escutasse, né? E ele ficava chamando, né? Chamando Jesus, né? Ficava, Senhor, filho de Davi, tende compaixão, né? Ele ficou chamando o tempo todo, né? E o povo amoestando Bartimeu para que Jesus não escutasse, né? Pedindo que ele parasse de ficar gritando. E Bartimeu insistia, né? Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim, tende compaixão de mim. E o povo, né, tentando fazer ele calar, e ele, cada vez que o povo tentava que ele calasse, ele aí falava mais alto, né? E gritava mais alto. Até
Até que chegou o momento que Jesus o escutou. E quando Jesus o escutou, pediu que o chamasse, pediu que o trouxesse até ele. E aquele mesmo povo que pedia que ele calasse, Bartimeu calasse a boca, foi ao encontro de Bartimeu e trouxe ele até Jesus, né? Dizendo a ele que ele tivesse bom ânimo, que Jesus queria vê-lo. Então, Bartimeu levanta-se, joga fora a capa e vai ao encontro do mestre. Né? A capa, naquela época, era a forma de oficializar enquanto pedinte. Né? Naquela época de Jesus, quem usava a capa era atestando a mendicância como se fosse registrado. Né? E quando Bartimeu vai ao encontro de Jesus, ele joga fora aquela capa e vai ao encontro do mestre. E Jesus, muito simplório, né, muito simples, onde não ofende as aparências de ninguém, nem o íntimo de ninguém. Jesus simplesmente pergunta o que é que ele quer que eu faça. E Bartimeu simplesmente diz que ele veja. E Jesus diz a ele: vá, veja, sua fé te curou. Mas, Thelma, o que tem a história de Bartimeu com as aflições atuais? Quando trazemos essa passagem de Bartimeu, temos algumas coisas a pontuar e refletir na nossa situação. Porque, assim como Bartimeu, quando nós estamos aflitos, nós estamos à beira do caminho. Nós não estamos no caminho com Jesus. Nós estamos à beira do caminho. Estamos em desespero. E a cegueira de Bartimeu, nesse momento representa para nós, no momento de aflição, a nossa cegueira diante do Pai, que não nos desampara. Que as causas atuais são acometidas por nós, que fazemos escolhas imediatas. Mas vamos à simbologia de Bartimeu. Quando Bartimeu joga fora aquela capa e vai ao encontro de Jesus, ele está nos dizendo, diante do nosso dia, da nossa atualidade, é que aquela capa é o nosso atestado diante de como nos mostramos para as pessoas, como somos identificados. Mas, quando vamos ao encontro do Mestre, eu jogo fora aquilo ali, porque eu preciso ir de alma lavada, desnuda, para que o Mestre, para que eu esteja na mesma vibração de ser escutado pelo Mestre. E quando assim eu me desnudo diante do Mestre, eu saio da condição de estar à beira do caminho e passo a caminhar com Jesus. Isso vem a nos alertar sobre as nossas causas atuais, porque a nossa vida é farta, né? Precisamos ser gratos, porque na vida nós temos tudo o que precisamos. Tudo o que nós precisamos, nós temos. Não temos tudo o que desejamos, mas o que necessitamos, nós temos. Ah, mas o meu desejo fala mais alto.
E aí, entre necessitar e desejar, é que pode surgir as nossas aflições atuais. Então, é bom que a gente lembre disso. Nossa vida é farta, porque nós temos tudo o que precisamos. Não temos tudo que desejamos, mas nem tudo que desejamos nós precisamos. E aí você vai dizer, mas Thelma, fica falando de necessidade, desejo diante das aflições. Quando eu passo a entender que necessidade é diferente de desejo, eu começo a direcionar, eu começo a discernir o que é bom e o que é necessário para aquele momento. Mas nós vamos nos acometendo pelo impulso e vamos tomando atitudes imediatas, vamos tendo soluções sem pensar direito, sem entender o recado da vida. Porque quando nós entendemos que necessidade é diferente de desejo, um exemplo, dormir é uma necessidade, onde dormir é o desejo. Comer é uma necessidade, o que comer é o desejo. Então, pelo desejo, se nós agimos sempre pelo desejo, a gente cria ansiedade. E quando eu crio ansiedade, eu estou ansiando pelo extraordinário e esquecendo do necessário. E aí vem as minhas aflições atuais, né? Preciso entender que Deus não quer sofrimento para ninguém. Nós é que queremos demais e complicamos a vida. Porque nós precisamos pensar, de fato, o que nós queremos? Qual é o sentido da vida? O maior sentido da vida é viver. E a pandemia está aí a nos ensinar. Estamos aprendendo o sentido da vida. Com todas as dores e aflições e incertezas. Estamos aprendendo o que é viver. Porque hoje, há mais de um ano e meio já, né, de pandemia, nós estamos aprendendo a ser grato todos os dias quando amanhecemos com vida e com saúde. Tem presente melhor de Deus do que amanhecermos saudáveis sem estar infectados? Precisamos olhar com mais carinho e ser grato a tudo na nossa vida. Causas atuais, aflições atuais, são causadas por isso, porque nós nos afligimos, porque nós ansiamos demais por desejar aquilo que nós não temos e que muitas vezes não é necessário ou não é importante ter. Parar hoje para pensar: é necessário que eu faça isso? Observemos esse freio que a humanidade está vivendo. Aqueles que estão entendendo e respeitando
a pandemia. Hoje, questiona-se muitas coisas que antes fazíamos de forma muito natural. Mas hoje se pergunta: será que eu preciso mesmo estar indo ao shopping? Será que eu preciso mesmo ir à praia agora? Ou eu posso esperar mais um pouco? Mas antes da pandemia eu ia todo domingo. Hoje eu já penso, já sereno mais a minha alma, meu espírito, e me aquieto um pouco mais. Aqueles que estão entendendo e respeitando a pandemia. Por quê? Porque estão discernindo as suas atitudes para não se afligir com coisas que nós causamos. Lamentamos por aqueles que estão desrespeitando. Quando entendermos que as nossas aflições atuais são causadas por nós, que toda aflição, todo sofrimento tem uma causa e que a causa é causada, vou até ser redundante, muitas vezes por nós. Então, não esqueçamos que quando, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus disse: não vos preocupeis com o que vestiste, com o que comeste. Buscai primeiro o reino de Deus, que o resto vem. Jesus, em momento nenhum, está dizendo que a gente não trabalhe, não estude, não corra atrás de ser um bom profissional, de se especializar, de desenvolver o nosso intelecto. De maneira nenhuma ele disse isso. Ele diz que entende das nossas necessidades para a sobrevivência, mas busquemos o reino de Deus primeiro. Busquemos cuidar do nosso lado espiritual, que as outras coisas vêm com fluidez. Mas enquanto eu fico na sangria desatada, atrás de dinheiro, eu vou crescendo lá dentro de mim, um buraquinho, que mais adiante pode se tornar um vazio e nos afligirmos. Porque não podemos esquecer que o homem, quando ele está desconectado do seu lado espiritual, quanto mais ele tem, mais ele quer, né? E nós vamos sendo movidos pelo desejo. E aí eu faço uma outra pergunta para evitarmos tantas aflições. E a pergunta que eu faço é dentro do próprio Evangelho. Eu quero ser Marta ou quero ser Maria? Quando naquela passagem que Jesus vai visitar Marta e Maria, e Maria está lá se deliciando em escutar Jesus, e Marta está para lá, para cima e para baixo, limpando, zelando e ainda se aborrecendo, como se dissesse: aí Jesus, você fica aí, Maria fica aí conversando em vez de estar trabalhando. E o que é que ele diz? Acalma-te, Marta. Precisamos de fato internalizar a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando nos apresenta Jesus como modelo e guia para nós. Enquanto não entendermos
Seremos as marcas da vida. A correria não me deixa deleitar do meu lado espiritual, do conhecimento e do alimento para o espírito. E aí eu fico movido pelo desejo e vou me afligindo, porque os meus desejos nem sempre são atendidos. Não podemos esquecer disso que eu vou dizer. Nos afligimos pelos desejos não atendidos, quando as necessidades já foram supridas. A necessidade já foi suprida, mas eu quero mais. E aí vou, como diz o velho ditado, vou afundando o pé na jaca e vou me afligindo, né? Vou colhendo. Uma certa vez, assistindo uma palestra de Simão Pedro, o palestrante que eu gosto demais dele, né? Ele tem colocações riquíssimas. E eu fiquei a refletir no que Simão Pedro falou uma vez. Eu tinha isso anotado e fiquei catando onde estava, mas eu achei. Quando Simão Pedro falava de sofrimento, de dor, e eu registrei essa frase quando ele disse: não há sofrimento sem causa, não existe vítimas, somos recolhedores daquilo que espalhamos. Isso é forte quando nós entendemos que somos recolhedores e não vítimas. Então, nos convida a tomarmos cuidado com o que estamos espalhando. Quando nos preocupamos com o rastro que estamos deixando, vamos entender que tudo que colhemos são da semeadura que fizemos. Tudo o que colhemos são da semeadura que fizemos. Porque muitas vezes nós agimos pelo impulso e depois a gente se arrepende. Por que a gente se arrepende? Porque não avaliamos se era necessário, se era necessidade ou se era um desejo. Então é importante que a gente pense nessas palavras de Simão Pedro, quando ele nos diz, não é Simão Pedro o apóstolo, não é Pedro o apóstolo, é Simão Pedro o palestrante. Quando ele nos diz que não existe vítimas, que somos recolhedores do que espalhamos. Então é um convite à nossa forma de agir, à nossa forma de pensar. E isso vem muito atrelado na questão 171 do Livro dos Espíritos, quando ele fala da justiça da encarnação, que são oportunidades que temos para crescermos, para evoluirmos. Então é importante que a gente, ao falar das aflições atuais, a gente leve em conta a nossa forma de conduzir a nossa vida. Se nós estamos movidos pela necessidade ou pelo desejo, que possamos usar a nossa inteligência para saber discernir o que nos cabe naquele momento, para não estar aflito, porque ansiamos o extraordinário, porque os nossos desejos não foram atendidos quando as nossas necessidades já foram supridas, né? Estou com fome, uma necessidade.
Ah, tem um biscoito em casa, comia o biscoito. Ah, mas eu queria um McDonald's. Desejo. Né? Então, vamos parar de ficar nos lamentando porque está sofrendo. Porque a gente só tem 2 caminhos, né? Porque tudo depende de como nós vamos reagir. E para isso a gente tem dois caminhos nessa reação. Ou ficamos no lamento, ou vamos buscar saídas. Fazer o que Bartimeu fez. Bartimeu não ficou no lamento. Oh, meu Deus, eu sou cego, não enxergo. Dai-me uma esmola. Bartimeu gritou mais alto cada vez que alguém mandava ele calar a boca. Ele gritava mais alto. Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim. Buscando uma solução para o problema dele. E ele sabia que a solução dele estava no filho de Davi. E nós sabemos que as soluções estão dentro de nós. Quando temos a nossa fé e buscamos e nos movimentamos, como Bartimeu fez. Não foi Jesus que foi até Bartimeu. Foi Bartimeu que levantou, jogou fora a capa. Então joguemos fora as nossas aparências e nos apresentemos diante do Cristo. Da confiança que Ele não nos desampara, irá nos mostrar a maneira de encontrar a solução. Porque a vida não para. E a vida nos dá sinais o tempo todo. E quando a vida nos dá sinais, precisamos estar atentos a tudo isso. Porque a vida, assim como Jesus, a vida não vem até nós. Ela nos manda recados, nos manda sinais. E nós precisamos estar atentos a esses sinais para fazer melhor as nossas escolhas. Não podemos esquecer de que a vida não faz nada. A vida nos devolve o que damos a ela. Então nos perguntemos, diante das nossas aflições atuais, o que estou dando à vida? Né? E Joana nos apresenta 6 passos para sairmos do sofrimento, né? Para nos libertarmos do sofrimento, nos libertarmos das nossas aflições. E vem bem a calhar para o que nós estamos vivenciando. O primeiro passo que Joana nos convida a sairmos, a começarmos a fazer o movimento de buscar soluções para as nossas aflições, para as nossas dores, é esquecer as coisas do passado no passado. É o primeiro exercício que nós precisamos fazer. Esquecer o que é do passado no passado. Porque o passado, ele é conhecido, mas ele é imutável. Eu não posso mais mudar o que aconteceu. E quando Joana nos diz isso, esquecer o passado no passado, ela está me dizendo, preciso ser presente no presente. Ah, mas é porque no ano 2000 já passou. Não vou mudar nada. Ah, meu Deus, é porque isso tudo que eu estou passando é karma, isso foi de vidas passadas. Você continuou. Né? A sua vida continuou. Aquela, você não vai mudar. Então, Joana diz, deixar as coisas do passado no passado.
esteja presente no presente. Porque quando eu estou presente no presente, há uma clareza mental para que eu consiga discernir. Quando eu estou no presente, vivendo o presente, eu tomo a atitude de Bartimeu. Eu grito, eu peço ajuda, eu recorro, porque a vida vai me mostrar, a vida vai me dar insights que eu vou dizer, oi, achei, eu vou por ali. Ela vai apontando e cabe a nós levantar, fazer o movimento e ir em busca, sair do lamento. O segundo passo que Joana nos ensina é tenha fé no futuro. É usar as palavras de Jesus. Tenha de bom ânimo, né? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se eu tenho fé no futuro, eu preciso estar no presente. Porque o futuro é desconhecido, mas ele é mutável. Porque quando eu estou no presente, vivendo bem o presente, eu faço um bom futuro. Então, fiquemos atentas a esses passos, né? O primeiro e o segundo passo, Joana está dizendo, viva aqui, agora, o seu presente, né? É o agora que está lhe importando. O que foi, já foi. Eu vou ficar me afligindo com o que já foi, que eu não vou dar mais jeito? Eu tenho que partir, buscar soluções daqui por diante. Se eu viver eternamente no lamento, eu vou estacionar e vou ficar na queixa, no queixume, aflito o tempo todo. O terceiro passo que Joana nos convida é ame. Ame independente de se sentir amado. Olha que coisa, né? A gente sempre quer um retorno, né? Porque Joana diz que aquele que exala amor, cultiva amor. Mas a gente ainda não entendeu o que é o amor, né? Porque a gente usa o poder de barganha, a gente quer sempre um retorno, né? É aquela história assim, só uma brincadeira, né? Só para a gente poder entender. A mulher chega para o marido e diz assim, meu bem, você já me disse que me ama hoje? Ele olha e fala assim, você pediu? Amar é muito maior. Amar não é apego. Amar não tem interesses. Amar não quer retorno. Eu te amo se você me amar. Você já pensou se Jesus só nos amasse se ele verdadeiramente sentisse que era amado por nós? Ansiamos demais, complicamos demais e precisamos ser mais simples. O quarto passo que Joana diz é ter Jesus no coração. Quantos momentos achamos que vamos cair? E é nesses momentos que a gente precisa ouvir.
a voz de Jesus dentro de nós, a nos dizer que nós não estamos abandonados. É aquela história da pegadas na areia, né? Quando o homem questiona a Jesus que no momento mais difícil da vida dele, ele só vê um par de pegadas na areia e pergunta por que Jesus o abandonou. E Jesus diz que jamais nos abandona e que é nesses momentos mais difíceis é que Ele está nos carregando no colo, porque aquelas pegadas são as dele, não são as nossas. E quando nós temos Jesus no nosso coração, a gente consegue entender o que Jesus disse quando ele diz: vinde a mim todos vós que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos te aliviarei. Porque não podemos esquecer que quem toma conta, dá conta. Ter Jesus no coração é o quarto passo que Joana nos ensina, né? O quinto passo que Joana nos apresenta para começarmos a nos libertarmos do sofrimento, das nossas aflições, é colocar toda a confiança em Deus, independente da crença de cada um. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 354, ele fala que a certeza em Deus ultrapassa a crença religiosa. Então, eu confiar em Deus. O meu Deus é o mesmo Deus que as outras crenças, porque Deus é um só, apenas temos nomes diferentes. E nós precisamos respeitar a crença do outro, porque a minha fé não é melhor do que a do outro, não é maior do que a do outro, não é mais sincera do que a do outro. Apenas estamos em crenças diferentes. Mas como diz Emmanuel, e isso a gente não pode esquecer, questão 354 do Consolador, que ele afirma que a certeza em Deus ultrapassa as crenças religiosas. Então, quando nós entendermos isso, a gente não vai ficar aflito. E o sexto passo é a prática incessante no bem. Mas não fazer o bem por obrigação, mas com sentimento. Sem ostentação. Quando eu consigo começar a fazer um passo desse de cada vez, eu não me aflijo, porque eu estou fazendo um de cada vez. Enquanto eu ficar movida pelo desejo, em ficar lamentando por tudo aquilo que nos falta, quando usamos pouco o que temos. Quando nós pararmos de reclamar pelo que nós gostaríamos de ter e valorizar o que já temos, a gente diminui muito as nossas aflições. Na pandemia agora nós estamos aprendendo
Ainda há tempo quem não está aprendendo a valorizar as coisas que temos, a valorizar as pessoas a que amamos, a valorizar as oportunidades de estarmos em convivência com aquele que chamávamos de desafeto, quando nós podemos dizer aquele que não nos compreende, assim como eu não compreendo. Porque desafeto é muito forte essa palavra. E quando eu passo a não estar movida pelo desejo, a não estar movida em querer mais do que eu tenho, a não estar movida, como dizia minha avó, a colocar o chapéu aonde minha mão não alcança, eu vou conseguir dormir melhor. Eu vou ter menos gastrite, menos dores de cabeça. Por quê? Porque eu não estou aflita. Em aflição, movido pelo desejo, ansiando o que não tenho, ansiando pelo futuro que talvez não aconteça, não estando no presente, vivendo no futuro, ansiosa demais, tendo crises de ansiedades, que é o que mais estamos tendo, né, nos consultórios, mais que a gente está vendo são crises de ansiedade, crises de pânico ou depressão. Por quê? A ansiedade, o pânico, eu estou vivendo no futuro o tempo todo, né? Eu quero isso, água na pandemia, amanhã, estou sempre pensando amanhã. Mas pode não acontecer. E a pandemia está nos mostrando que a gente não é dono de nada. Que a gente não tem controle sobre nada, sobre a nossa vida. Que tem uma regência maior. Enquanto eu vivo no futuro, eu vivo assim, ansiosa, aflita, angustiada, estressada. E não enxergo os sinais que a vida me apresenta para solucionar aquela dor. E o outro contraponto é quando eu só vivo no passado, fico lá presa, poxa, em 2000, eu era feliz e não sabia, porque há 5 anos atrás estava assim, assim, 1 ano e meio atrás, antes da pandemia, eu tinha isso para fazer, isso e aquilo. E não vivo agora, o aprendizado de agora. E aí o que vai acontecer? Depressão. Olhemos mais a nossa posição hoje. Valorizemos o que a vida está a nos ensinar, que o sentido da vida é viver. Vamos ter e vamos buscar melhor qualidade de vida. Não falo de dinheiro, estou falando de qualidade de vida, de bem-estar. Vinde a mim, as criancinhas, né? Jesus diz, vinde a mim, as criancinhas. E o que é ser vinde a mim, as crianças? Deixai vir a mim, as crianças. Se não é jogar fora a capa de Bartimeu e ir de alma ao encontro do Mestre. Quando falar com Deus, né? Como tem aquela música gospel e católica, que diz que Deus está aqui neste momento e que a gente entregue nossos problemas a Ele, que a gente aprenda a falar com Ele,
Porque no momento de aflição, muitas vezes, a gente não sabe falar com Deus. Né? A gente está tão desesperado que não sabe falar, porque a gente não sabe aquietar nossa alma, nosso espírito. Então, vamos dar à vida o melhor de nós para recebermos o melhor que ela tem a nos dar. Vamos fazer o movimento de Bartimeu e buscar serenar, sair da beira do caminho e passar a caminhar pelo caminho. Porque aí as nossas aflições eu serei acatar melhor, acolher melhor as aflições, quando eu estou com Jesus no meu coração, não esquecendo das palavras de Jesus, quando ele disse: no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, ou seja, confia que você vencerá e venceremos, né? Não vamos almejar aquilo que muitas vezes não temos, porque muitas vezes aquilo nem é necessário para a gente. E a gente pode se afligir, que depois quando a gente olhar para trás vai dizer assim: poxa, podia ter esperado mais um pouco, né? É isso, meus amigos. Espero que tenha atendido falar das aflições atuais e entender que todo mal tem uma origem, toda aflição tem uma origem, e que essa resposta, essa solução nós vamos encontrar dentro de nós mesmos. Quando nós confiamos em quem nos rege, em quem nos guarda, em quem nos orienta, e quando nós passamos a entender que somos recolhedores de tudo aquilo que semeamos. Então, muita paz para todos e que fiquem com Jesus dentro do coração. Um beijo grande e até a próxima.